Olá, eu sou Márcio Martins e já ouvi muitas pessoas falarem: eu não concordo com ir à igreja ou ouvir um pastor pregar. Aquilo que Deus precisa falar comigo, Ele vai falar diretamente comigo. E eu concordo com esta afirmação em partes. De fato, nós podemos ouvir a voz de Deus quando estamos relacionando com Ele, quando estamos conectados com Ele, e tudo aquilo que Ele precisa nos informar, nos dirigir, nos instruir, nos ministrar e até nos confrontar, Ele vai falar diretamente com a gente. Porém, eu discordo daquele que diz que não precisa de um pastor. Porque se não precisássemos de um pastor, não precisássemos de alguém para ministrar as nossas vidas, Jesus não teria investido 3 anos do seu ministério para capacitar e preparar os 11 discípulos que depois propagam o Evangelho e trazem o Evangelho até nós. Se de fato não fosse importante o papel desses discípulos, o próprio apóstolo Paulo não teria sido capacitado pelo Espírito Santo para começar a igreja para os gentios, e hoje nós também vivemos o Evangelho por conta daquilo que ele ministrou. Então, quando estas pessoas, infelizmente desavisadas do Evangelho, afirmam tal situação, elas estão rejeitando a palavra de Deus. Portanto, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, verso 16, o Senhor Jesus diz assim: portanto, qualquer pessoa que vos der ouvidos a mim está ouvindo também, mas aquele que rejeitar vocês estará também me rejeitando. A quem me rejeitar, rejeita também aquele que me enviou. Aqui Jesus está falando para os 70 que ele enviou para propagarem o Evangelho do Reino. E ele diz: na casa que vocês entrarem, vocês vão declarar a paz do Senhor e ali apresentarão as boas novas. Ele estava falando para os discípulos, ou seja, quem outorgou os discípulos, os pregadores, foi o próprio Jesus. E quando então uma pessoa rejeita o pastor, rejeita o pregador honesto, rejeita aquele que está trazendo a palavra de verdade do reino de Deus, está rejeitando o próprio Jesus. E aquele que rejeita Jesus está rejeitando o Pai. Então sim, nós podemos estudar a palavra e ser ministrados por ela individualmente, até devemos, mas nunca devemos rejeitar aqueles que o Senhor enviou. É claro que algumas pessoas vão dizer: mas hoje encontramos muitos pastores trambiqueiros, charlatões, e infelizmente, de fato, essa é uma verdade. Mas assim como você encontra pastores mau caráteres, você vai encontrar advogados, você vai encontrar médicos, vai encontrar engenheiros. A questão não está na posição que o Senhor levantou o pastor, mas no coração daquele que se diz pregador e muitas vezes não vive o Evangelho do Reino. Nunca rejeite a palavra de Deus através dos servos do Senhor. Pelo contrário, permita que Deus coloque sacerdotes na sua vida, ministrem o seu coração e te apresentem de fato a verdade de Cristo e te aproximem do propósito dele na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.